O fim de toda esperança. Fortaleza Dourada. Cesê estava se movendo antes mesmo de Neia, sacando sua arma mágica, e indo em direção à ameaça desde o primeiro movimento. Assim, ela estava atirando no automático antes mesmo que as cordas pudessem ser liberadas. Seus tiros não eram direcionados expressamente aos arqueiros, embora alguns fossem atingidos de qualquer maneira, e caíssem como um saco de pedras no fundo de um lago. Seu alvo era, em vez disso, acertar as próprias flechas. Seus tiros dispararam, e seu olho de mira a deixou instantaneamente travar nos projéteis relativamente lentos como se fossem seiva de árvore deslizando para baixo em vez de projéteis mortais voando mais rápido do que os pássaros que forneciam suas penas. Hastes de madeira estalaram no ar, e os objetos mortais caíram com a perda repentina de impulso. Outros ficaram selvagens quando os impactos da arma mágica atingiram pontas de flechas de metal destinadas a rasgar a carne. Neia! Skana gritou em desespero ao perceber o perigo, e tentou correr do chão para os pés. Neia abriu a boca, e soltou uma risada gentil que só ficou mais alta a cada segundo. As tarefas que Neia havia dado a eles mantiveram a Rosa Azul longe de sua posição habitual perto de seu comando. Era desconfortável para todos eles, mas encarregados como símbolos de coragem na vanguarda de várias unidades, não havia nada a ser feito a não ser suportar. Mas vendo o que eles fizeram, eles imediatamente se arrependeram de sua distância, exceto por Evilei, que estava ao alcance, e viu mais do que meras flechas se movendo. Como se as coisas fossem destinadas pela natureza a ir de mal a pior, um trio de escorpiões montados nas paredes lançou seus projéteis do tamanho de homens, porque se você vai matar, o exagero é a regra. Isso, no entanto, foi recebido por um grito de parede de cristal por Evilei, cujo rosto agora sem máscara estava nu e brilhante enquanto os tiros enormes ricocheteavam em sua barreira feita às pressas. Muitas coisas podem acontecer em um instante quando há muitos atores no palco, e o que mais aconteceu foi que a visão da Papa Negra, com os braços estendidos, e as costas arqueadas, e o rosto inclinado para o céu como se fosse abraçar a morte que voava em sua direção depois de lançar sua esposa em segurança, ficou gravada para sempre em todos os olhos atentos. De seu lugar em frente a uma série de companhias de soldados, os membros da Rosa Azul observaram incompreensivelmente enquanto Neia parecia pronta para abraçar as pontas afiadas correndo em sua direção. Tudo tinha sido em câmera lenta, como uma magia cruel destinada a fazê-los assistir a um colega soldado perecer. Lacuse em particular, tinha ficado horrorizada com a violação da bandeira branca, e ainda mais com o que brevemente pareceu ser a perda daquele que tinha sido alvo de tal traição. Foram apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade, e conforme esse momento passou, uma nova era surgiu em seu lugar que mal durou mais, uma era de descrença enquanto a horda que a seguia, e os traidores que tentaram assassiná-la olhavam incrédulos para a Paladina Negra. Quando o último som de estalo desapareceu no silêncio, a parede de cristal foi dissipada, e a risada de Neia desapareceu quando ela percebeu que não seria atingida. Ela abriu os olhos, endireitou-se, e abaixou os braços. De volta para as rédeas do cavalo, Skana conseguiu se recuperar, e estava voltando para sua montaria, pronta para convocar um ataque sozinha, mas Neia escolheu quebrar o silêncio, e falar. Isso foi péssimo. Ela falou com a calma que normalmente se reserva para descrever a falha em pegar algo casualmente jogado, não apenas por tentar me assassinar sob uma bandeira de trégua, não apenas por colocar minha esposa em risco, mas também por falhar. Sua fraqueza pecaminosa em força e integridade custou suas vidas. Sua voz reverberante vibrou como um instrumento de cordas através do sangue deles. Isso é o que vocês farão. Mandei um homem para fora de sua fortaleza. Digam a ele para correr para Wheaton. Ele pode dizer a eles que eu cheguei. Eu quero que eles saibam disso. E eu quero que eles comecem a temer isso. Depois que vocês escolherem aquele homem entre vocês para sobreviver, façam as pazes com seus 6 deuses mortos, e quando a hora passar, bem, vocês todos vão encontrar esses deuses, e descobriram que eles realmente pensam sobre traição sob uma bandeira de trégua. Ainda temos uma hora? O comandante perguntou enquanto se recostava na cela. Eu dei minha palavra, não dei? Eu sou a serva de Sua Majestade, sua desonra não é uma falha que eu compartilharei. Além disso, você não é uma ameaça para mim.
a força do meu desprezo sozinha poderia afastar suas flechas como tantas moscas. Você acha que o flagelo de Deus poderia ser derrubado tão facilmente? Que patético! Ela disse sarcasticamente, cuspindo no chão na frente dos cascos do cavalo dele, e olhou para ele com o desdém geralmente reservado para um cachorro latindo atrás da segurança de uma cerca. Agora, entrem em suas paredes, escolham o seu, façam as pazes como eu disse, reze por libertação se quiserem, mas é tarde demais para isso. Meu Deus entregou vocês em minhas mãos, e delas não há escapatória, não importa o quanto vocês implorem para que os 6 desçam, e lutem por vocês. A voz de Neia os atingiu como um deslizamento de terra, e suas palavras os tornaram piores. O medo atingiu todos os corações que a ouviram, e graças às suas artes evangélicas, todos ouviram. Ela girou sua montaria morta-viva, Skana sacou sua espada, e cortou as poucas flechas que cravaram no flanco de sua própria montaria inabalável. Então Cesê guardou sua arma, e elas se viraram para seguir sua general. Monte uma tenda para eu trabalhar, não precisamos de um acampamento completo. Destruir este lugar não vai demorar muito, e certifique-se de que eles me notifiquem quando o sobrevivente fugir. Neia disse formalmente enquanto voltava para trás das fileiras de suas linhas. Dezenas de milhares de olhos a observavam com admiração reverente, e atrás dela um voluntário de ação rápida correu para ter seus comandos executados. Neia ficou em silêncio como um túmulo, olhando fixamente para a fortaleza enquanto suas ordens eram executadas, e uma tenda era erguida bem atrás dela. Quando terminou, ela desmontou, e entrou. Skana não esperou por um convite, ela desmontou, e caminhou decidida, e rapidamente para dentro da tenda, fechando-a atrás de si. Assim que ela foi fechada, ela se virou para encarar Neia, que estava a menos de 2 pés à sua frente. Neia, o que? Sua tentativa de reclamação foi interrompida. Foi interrompido pelo abraço repentino e esmagador de ossos de sua esposa, que a puxou com força com um braço em volta de sua cintura, e outro na parte de trás de sua cabeça, e trouxe os lábios de Skana ferozmente para os seus. Seus lábios se separaram, e sua língua procurou seu caminho passando pelos lábios de sua amada. Foi tão repentino e tão feroz que Skana não respondeu por um momento. Ela deixou seus braços subirem depois disso, e segurarem aquela que amava, e se deixou derreter no beijo até que a própria Neia escolheu quebrá-lo. Eu pensei por um momento que eu ia te perder, era tudo que eu podia fazer. Eu nunca fiquei tão assustada em toda a minha vida. A voz de Neia era como seda manchada, linda mesmo em sua imperfeição. Ela pressionou o lado do rosto no peito de Skana. Eu estou tão feliz, feliz que você esteja viva. Se eles tivessem te abatido, se eles tivessem te matado. Neia não conseguiu terminar as palavras, e tudo que Skana pôde fazer foi acariciar as costas de sua amante, do ponto mais baixo até o topo do pescoço. Bem, cuide da sua própria vida, por favor. Se eu te perder, não estarei melhor do que você se me perdesse. Somos um time, trabalhamos juntas para o bem de ambas, e nenhuma de nós é dispensável para a outra. A repreensão de Skana foi suave, gentil, e não continha nada da raiva que estava presente antes do abraço apertado. Neia aceitou a repreensão com um rubor de constrangimento. Isso foi bem estúpido, não foi? Sim, foi. Skana disse suavemente enquanto tocava o cabelo cor de palha de sua esposa. Talvez eu não consiga mantê-la longe das linhas de frente, mas droga. Se você morrer lá. Ela mordeu o lábio inferior, e Neia colocou um dedo sobre eles, e balançou a cabeça. Não diga isso, está tudo bem, eu estou bem, e você também, mas eles, por outro lado, eles se condenaram. A voz de Neia passou de terna para aterrorizante no intervalo de uma sílaba. Sim, eles têm, todos eles podem morrer, todos eles, todos eles. Você estava certa, eu estava errada. Dar misericórdia à teocracia é como dar misericórdia a uma cobra dormindo debaixo da sua cama. Ela vai te morder enquanto você dorme. A voz de Skana era tão gentil quanto o vento. Seu único olho verde era duro como a esmeralda que dava nome à sua cor. Elas poderiam ter continuado, mas Cesê interveio bruscamente, e falou. O homem dele se foi, cavalgando para o norte. Sua voz monótona soou indiferente, e era, mas quando Neia detectou um leve tremor em seus olhos, e percebeu que ela chegou um pouco mais perto de sua carga do que normalmente fazia.
Neia deu a ela um sorriso vencedor, e respondeu: Obrigada, CZ, pelo relatório, mas também pela sua proteção. Eu sabia que você conseguiria. Ah, e eu poderia pedir mais uma coisa para você? CZ inclinou a cabeça. O quê? Ela perguntou. Suprima os parapeitos. Quero pedir para Fluder fazer essa parte. Ele tem estado entediado ultimamente, e não deve ter problemas em demolir essas paredes patéticas. Elas provavelmente não são uma ameaça para ele, mas eu não corro riscos. Neia explicou, exibindo seu lindo sorriso branco perolado, e dando uma expressão tão feliz quanto podia. Claro, eu vou contar a ele. CZ disse sucintamente, então com uma saudação brusca que Neia prontamente retribuiu, ela deixou as duas sozinhas. Scanna estava prestes a dizer algo, Neia percebeu, mas um instante depois, pouco antes que as palavras pudessem se formar, um estrondo soou do lado de fora. As duas se entreolharam com surpresa. A hora não tinha acabado. Olhos cheios de afeição de repente endureceram quando saíram da tenda. Parece que eles não querem a hora inteira. Scanna rosnou. Acho que não. Neia exclamou com alegria quando um tiro de escorpião atingiu a terra a alguns metros à frente de suas fileiras. Ela sorriu maliciosamente e agarrou as rédeas de seu corcel morto-vivo, jogando sua perna para o lado, e ela mesma na sela em um movimento suave e praticado. Ela podia ver as costas de Scanna cavalgando para sua posição, por apenas um momento antes de se virar e começar a cavalgar para frente. Vou ser breve, já que eles também fizeram isso. Você está em solo da teocracia. Eles estão dispostos a morrer por seu país, seu trabalho é ajudá-los a fazer isso. Faça-os como seus deuses, mortos e esquecidos, e lembre-se também disso. Sua voz se tornou um trovão no céu quando ela alcançou a frente de sua formação, e começou a cavalgar ao longo da linha. Quem derrama seu sangue com você é sua família. Enquanto um de vocês permanecer, sua família nunca morrerá, você nunca será esquecido, e se você nunca for esquecido, então você é mais imortal que os deuses deles. Prepare-se. Laquius estava perturbada, Neia quase morreu, e ela parecia, de onde estava na frente de uma fileira de soldados para reforçar a coragem em sua primeira luta real no terreno da teocracia, como se a paladina negra não desse a mínima. Isso incomodava a aventureira veterana porque ela já tinha visto a mania de batalha antes, chegar aqueles tão bêbados de sangue que nada além de lutar fazia sentido. Tais pessoas normalmente chegavam a fins difíceis e dolorosos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Talvez não agora mesmo, mas em breve. Se não fosse por ela, bem, inferno, é o suficiente que ela seja uma amiga, mas isso não pode continuar por muito tempo. Ela pensou, então afastou a breve contemplação, e se concentrou na tarefa que estava prestes a acontecer com ela. Armas subiam, e desciam, e aplausos por si só ameaçavam derrubar a pedra da fortaleza dourada. Neia levantou seu arco horizontalmente sobre sua cabeça, e olhou para as ameias. Nenhum outro dardo de escorpião desceu, e ela podia ouvir o estalo da arma de CZ. Ela provavelmente era responsável por isso, ou assim ela estava pensando quando Fluder chegou em sua posição. Você está pronto, estudante de magia? Neia perguntou com um sorriso de pura alegria sangrenta no rosto, o sorriso aberto de orelha a orelha como se a sede desesperada tivesse encontrado água. Claro, Neia Baraja. Fluder disse enquanto acariciava sua longa e fina barba branca. Se você derrubar o portão de uma só vez, pedirei ao meu senhor para recompensá-lo de alguma forma. Quero que o último sobrevivente saiba como é o terror. Neia disse com um sorriso faminto e desconcertante. Fluder observou o desaparecimento de seus olhos naturais e a formação da escuridão. Se ela tivesse os orbes vermelhos no centro, seria a cara de seu mestre, mas para ele, por mais curiosa que fosse a mudança, tudo o que importava era a possibilidade de recompensa de novos conhecimentos. Ele deu um sorriso quase desdentado, e se virou para o portão. Fly. Ele lançou, e lentamente ascendeu ao ar. Quando ele se moveu para a posição central que lhe dava a melhor visão do portão, levantou uma mão. Ele podia ver a correria temerosa das pessoas abaixo. Algumas o avistaram, e olharam para cima com olhos implorando por misericórdia que ele não daria. Uma pena, mas você é um sacrifício para minha busca pelo conhecimento. Um sacrifício para meu Deus, então, adeus. Ele disse com um encolher de ombros indiferente.
maximizar magia. Napalm, ele lançou, e uma bola de chama branca, e quente não muito maior que um punho se formou a poucos centímetros acima da palma virada para cima de sua mão. Ele abaixou o braço, e apontando para o portão, a bola branca se moveu com uma lentidão doentia, mas Fluder não ficou para assistir. Para ele, era o suficiente que isso fosse feito. Ele retornou ao chão onde Neia Baraja esperava. Isso é realmente o suficiente? Afinal, esses portões são grandes? Ela perguntou surpresa. Fluder jogou a cabeça para trás, e riu tanto que ela conseguiu ver os molares de trás dos poucos dentes restantes. Ele deu um tapa no peito como se quisesse tirar o riso de si mesmo, e quando finalmente recuperou o controle, e viu o olhar interrogativo e torto dela, ele balançou a cabeça. Sim, minha cara general, esse foi o feitiço de 7º nível que lancei com sucesso há algum tempo. Aqueles portões estão condenados, só leva alguns momentos ou mais antes que a destruição comece. Espere só. Você receberá sua oferenda de sangue para nosso Deus. Ele disse com uma confiança que ia além da presunção, mas Neia não estava com vontade de duvidar. Vou acreditar em sua palavra. Ela disse, e olhou para a parede novamente. Cesê estava causando um inferno alegre em qualquer um que tentasse usar um arco ou manejasse um escorpião. Acho que ela ainda está um pouco chateada com a tentativa de assassinato deles. Neia disse com sarcasmo escorrendo de sua língua como xarope sobre panquecas. Suponho que sim. Fluder comentou enquanto observava um arqueiro corajosamente sacar um arco, morrer, apenas para ser substituído por outra pessoa que o pegou, e tentou novamente, apenas para morrer tão rápido quanto seu companheiro. Ela pode não dizer muito, mas ela quer dizer cada palavra que diz, e eu não poderia pedir por uma melhor amiga ou guarda-costas. Neia disse confiantemente enquanto mantinha os olhos no portão. No instante em que a palavra final foi dita, um estrondo horrendo ressoou, e um clarão branco cegou a todos, e uma onda de calor varreu o exército, apenas para desaparecer além deles. Tudo era um borrão, pelo menos para a maioria deles, mas os olhos negros da general não foram afetados, como se tivessem engolido a própria luz. Então Neia foi uma das primeiras a ver que o portão estava bem, e verdadeiramente destruído. Blocos de pedra ainda voavam pelo ar em um arco terrível, alguns corpos voaram com eles, e o portão se tornou nada além de lascas e estilhaços. Vários gritos podiam ser ouvidos de dentro, pois aqueles que tiveram o azar de estar muito perto da explosão foram mortos pela força, pela alta temperatura localizada ou empalados por estilhaços letais. O resto ficou cego. Muito bem, Fluder. Ataque! Neia gritou com uma voz reverberante que rasgou o ar como as flechas que tão recentemente ameaçaram sua vida, e exigiu que ela fosse obedecida. Mais distantes da explosão, os soldados de Neia se recuperaram mais facilmente, e os soldados de Intan foram rápidos em atender ao chamado, atacando como fanáticos gritando. As poucas centenas de sobreviventes das forças de Gustav tinham contas a resolver com a teocracia que havia matado seu general. E eles mostraram isso gritando seu nome como um grito de guerra quando chegaram a poucos metros do portão. Neia deu a eles um minuto sozinhos, permitindo-lhes a chance de criar a brecha, e então ela gritou novamente: todas as unidades. Tome aquele lugar. Queime-o. O exército inteiro começou a se mover como um. O som de botas pisando forte, as alabardas abaixadas criaram uma parede de pontas afiadas. A terceira e quarta fileira sacaram suas espadas, e se prepararam para avançar. Neia cavalgou seu cavalo entre as fileiras em marcha, seu arco para fora. Ela escolheu alvos, e os viu cair, suas ações desprovidas de qualquer sentimento, qualquer pensamento, flecha após flecha, conforme eles se aproximavam cada vez mais, e então se juntavam à massa de soldados, preenchendo as lacunas onde alguns dos homens de Intan haviam caído. Neia o viu lutando ao lado de sua irmã não com espada, mas com garras vampíricas, como se quisesse que a teocracia soubesse o que os estava matando, enquanto seus soldados se espalhavam dentro da fortaleza, e corriam para portas fechadas para derrubá-los. A batalha se tornou uma briga. Neia sentiu seus dedos agarrarem flechas que ela não tinha mais, e guardou seu arco. Sem pensar, ela sacou sua espada, e se preparou para entrar na briga, quando sentiu uma mão em seu ombro. O dono daquela mão estava gritando algo,
mas era como se estivesse do outro lado de uma grande divisão, mal ouvida, e não compreendida. Tudo que Neia conseguia ouvir era o som de gritos de morte, e o choque de armas. Ela escolheu um homem, e a mão amigável em seu ombro puxou com mais força. Não! Ela finalmente ouviu a voz, e então girou para encontrar Skana. Você não vai se colocar em perigo. De novo não. O tom de suas palavras atingiu o alvo, mas Neia apenas a encarou em descrença vazia, como se ela realmente não tivesse entendido. Ela se moveu como se fosse entrar na luta novamente, apenas para ser puxada de volta com ainda mais força. General! Skana gritou sobre o barulho da batalha, seu rosto selvagem. O olho de Skana estava arregalado de ansiedade, e seus dedos tremiam enquanto ela segurava o ombro de sua esposa. Foi sua expressão acima de tudo que trouxe Neia de volta à realidade. O olhar vazio começou a desaparecer, e a escuridão escura dentro dos olhos do general desapareceu, retornando-os ao seu tom azul celeste natural. Ela não fez menção de retornar para a retaguarda, mas agarrou a mão trêmula de Skana como se para tranquilizá-la, e não se moveu para avançar dentro da fortaleza. Vampiros, tomem as muralhas. Soldados, tragam escadas. Movam-se para os andares superiores, cordas e ganchos para tomar o topo do prédio da administração. Sua voz ressoou muito mais alto do que uma mulher do seu tamanho tinha o direito de ser capaz de fazer. Orcs para os flancos, cerquem os restantes. Alabardas para a frente, prendam-nos. Ordens voaram rápidas e duras enquanto ela assumia o controle completo do fluxo do terreno aberto. Nó após nó começou a se formar enquanto os soldados da teocracia eram isolados e cortados de apoio. Gritos de homens e mulheres enchiam o ar como água encheu um recipiente, e como se o mundo tivesse transbordado com eles, e não tivesse mais espaço para a dor, eles começaram a pouco, morrer com aqueles que os geraram. Neia não retomou seu avanço pessoal a cavalo até que sua esposa o fez, e os defensores morreram por centímetros. Até que a totalidade do campo aberto tinha apenas um punhado de feridos ainda lutando para se afastar para a relativa segurança das portas fechadas do prédio administrativo onde uma última resistência estava à vista. Neia cavalgou seu cavalo perto de onde alguns de seus soldados, bravos, furiosos e cheios de ódio, estavam prestes a matar um homem gravemente ferido, e chamá-lo de homem seria um exagero, porque ele mal tinha idade para se barbear. Ela se perguntou distraidamente se era crueldade ou misericórdia matar alguém naquele estado. Ele tinha uma lança quebrada na boca. Ela perfurou uma bochecha, e saiu pela outra antes de ser quebrada. Ele tinha 2 flechas nas coxas que de alguma forma erraram as artérias que lhe dariam uma morte rápida. Ele tinha uma facada no olho que parecia semelhante à de Skana. Seu capacete havia sumido há muito tempo, e ele estava sangrando copiosamente de vários ferimentos na cabeça. Suas entranhas tinham a cabeça de uma alabarda para fora, e ele estava se contorcendo e tremendo de agonia no chão. Sua espada havia sumido, junto com a mão que a segurava. Ele era uma visão lamentável e valente. As armas de seus soldados surgiram, mas antes que pudessem apunhalar e acabar com sua dor, ela gritou: esperem! Isso os congelou no meio do golpe. O clipe-clop de seu cavalo era o único som, exceto pelos gritos dos feridos, e tal era o poder de sua voz que muitos outros pararam no meio da tarefa até que vissem com quem ela havia falado. Neia olhou para a figura patética, e ele olhou para ela com um olhar piedoso. A paladina negra não o deixou daquele jeito por muito tempo. Ela enfiou a mão na mochila e tirou uma poção de cura. Remova os instrumentos de guerra do corpo dele, então use isso. Ela ordenou, e lançou para o soldado mais próximo. Perplexos, mas obedientes, 4 homens seguraram o menino soldado pelos membros, e extraíram a lança de sua bochecha, a alabarda de suas entranhas, e as flechas de sua coxa, empurrando-as para fora pela outra extremidade. Ele gemeu, gritou, e lutou enquanto a dor já intensa piorava, mas quando isso aconteceu, eles não hesitaram em usar a poção. Você não vai morrer hoje, garoto, eu tenho uma utilidade para você. Neia disse calmamente enquanto as feridas e a dor desapareciam, mas o aperto daqueles que o seguravam não. Ela deixou seus olhos ficarem pretos, e o terror o atingiu. Eu lhe darei uma tarefa, e você a executará, você entendeu? Ela perguntou enquanto sua voz reverberava tão baixa quanto um demônio arrancado do inferno.
Que tarefa? Ele perguntou hesitante, seus olhos ainda arregalados enquanto ele olhava para cima, incapaz de desviar o olhar, embora ele desejasse desesperadamente fazê-lo. Não muito longe dali, soldados escalavam o exterior do prédio administrativo, subindo pelo muro enquanto os últimos defensores dos muros externos morriam onde estavam, sob as garras dos irmãos vampiros furiosos. General? Scanna perguntou, Neia a ignorou por enquanto. Neia olhou por cima do ombro, Laccius. Quero que você e a Rosa Azul tomem a liderança no andar principal, o resto descerá de cima. Não me importo com a maioria dos que estão lá dentro, mas se puder, quero aqueles que tentaram me assassinar, vivos. Laccius se aproximou a pé, e sua equipe a seguiu. Isso podemos fazer, quebrar uma bandeira de trégua é uma ofensa muito grave. O garoto preso em suas costas respirava cada vez mais forte enquanto não recebia resposta. Neia observou a porta ser arrombada, e os espinhos da rosa começaram a acabar com as vidas dos últimos resistentes da teocracia. Somente quando os sons começaram a desaparecer, Neia olhou de volta para o cativo. Nós já despachamos um para dizer ao Ethan que estou indo atrás deles, mas temo que eles ainda possam ter esperança de sua vitória aqui. Seus lábios franziram, e sua respiração desacelerou quando ele começou a entender, mas isso mudou imediatamente quando a papa de armadura verde desceu de sua montaria morta-viva, e ela se colocou diretamente sobre ele com um pé de cada lado do torso do soldado. Ela se agachou, e colocou as mãos em sua bochecha, e ela sorriu um pequeno e frio sorriso. Eu quero que você vá, e diga a eles que você perdeu, que você sozinho sobreviveu. Eu quero que você seja o mensageiro que os faça ver a verdade. Que eu sou imparável, eu sou o fim de toda esperança, eu sou o fim de suas vidas, o fim de sua nação, o fim de seus deuses, a ponta da lança divina enfiada no coração de seu reino. O flagelo de Deus chegou, e qualquer um em meu caminho, perecerá completamente deste mundo. Você me entende, garoto? A voz dela era como se alguém tivesse pegado seda e transformado em um garrote. Ele não conseguia desviar o olhar, não conseguia parar de ouvir, e não conseguia deixar de se mijar. Ele deu uma pequena e rápida série de acenos, suas pupilas marrons opacas tremeram dentro dos brancos presos no reflexo dado a elas pela escuridão da paladina negra. Quando ela ficou satisfeita, Neia se levantou, e olhou para os soldados que o seguravam firme. Deixe-o levantar, dê a ele um cavalo, e mande-o embora daqui, dê a ele um pouco de comida, e água também. Eu não quero que ele falhe nessa missão, e ele também não quer falhar. Você quer, rapaz? Neia perguntou gentilmente. Ele só conseguiu balançar a cabeça tão rapidamente como ele tinha balançado a cabeça rapidamente antes. Um odre de água foi dado a ele, e 2 pães, e alguém trouxe um cavalo. O som da luta havia desaparecido completamente de dentro do prédio administrativo. Assim que ele pegou o cavalo, ele estava nele, e cavalgando o mais rápido que podia para longe da fortaleza morta. Scanna olhou para Neia em silêncio enquanto sua esposa observava o garoto cavalgando para longe, e sentiu uma onda de alívio. Ela ainda é capaz de misericórdia, ela não se foi. Eu não deveria me preocupar tanto. Ela pensou consigo mesma, soltando um suspiro profundo e audível. A paladina negra tinha um sorriso tranquilo no rosto enquanto o menino soldado fugia como se os demônios de Jaldabaoth estivessem atrás dele. Sua chegada em Wheaton, Neia tinha certeza, traria pânico à teocracia Slane como nada mais havia feito. Ela viu sua esposa olhando em sua direção. Neia olhou para ela. Você está bem, Scanna? Ela perguntou enquanto seus olhos azuis celestes se restauravam. Sim, só, você me deixou preocupada. Eu pensei, não importa o que eu pensei. Scanna deu um sorriso doce, e desceu do cavalo, aproximou-se de Neia, e a abraçou com força. Neia retribuiu o abraço, e o segurou. Soldados ao redor deles estavam cuidando do fim das tarefas de batalha, procurando por feridos, cuidando dos seus, e inspecionando quaisquer caixas e barris para quaisquer suprimentos úteis, e todos eles ainda estavam fazendo essas coisas quando Laccius emergiu do prédio administrativo. Atrás dela veio Gagara, e atrás delas vieram Tia e Tina, cada uma arrastando um dos pares que estavam presentes na tentativa de assassinato durante a trégua. As gêmeas jogaram o par sem cerimônia aos pés da general Baraja, e da vice-comandante Scanna,
eles caíram com força na terra manchada de sangue, e se levantaram de quatro, cuspindo a sujeira suja com sabor de cobre, mas mal tinham se ajoelhado quando, como se tivessem lido a mente um do outro, Scana e Neia sacaram suas espadas, se viraram, e atravessaram os dois homens no pescoço. Os dois olharam incrédulos para seus assassinos, eles agarraram em futilidade as lâminas como se remover o metal fosse salvar suas vidas. Tudo o que fizeram foi perder alguns dedos, as lâminas os seguraram, se contorcendo, e morrendo enquanto o sangue escorria por suas armaduras e carne, até que as primeiras gotas se juntaram ao sangue já no chão. Só então o casal vingativo retirou suas lâminas e as limpou, permitindo que os dois líderes da fortaleza caíssem na terra. Neia foi rápida em gritar uma ordem: reúnam todos os corpos dos mortos inimigos, e queimem-nos, então descartem o que sobrar com um enterro apropriado, mas esses dois, não toquem. Ela gesticulou com sua lâmina para os dois cadáveres ainda se contorcendo, eles violaram as leis da paz sob a bandeira branca. Despi-los, e deixá-los como nada além de cadáveres nus e desonrados. Os violadores de juramentos não servem para nada além de comida para os corvos e ratos. Não era um sentimento com o qual alguém estava disposto a discutir, tal violação era completamente sem precedentes. Quando Neia guardou sua espada, ela olhou para onde os membros da Rosa Azul estavam. Obrigada a todas, vocês fizeram um bom trabalho hoje. Provavelmente salvaram muitas vidas. Laquios limpou um pouco de sangue da bochecha, e assentiu sombriamente com um rosto neutro. Tinha que ser feito, ficamos felizes em ajudar. E fiquei feliz por tê-lo. Neia respondeu. Quanto tempo ficaremos aqui, general? Scana perguntou enquanto sua espada era devolvida ao seu lugar na bainha. Neia bateu no queixo, e olhou para cima enquanto pensava. Não muito. Dê tempo aos soldados para terminarem suas ordens. Daremos a eles meio-dia de descanso depois disso, e partiremos de manhã. Quero que o Ethan esteja bem, e aterrorizado o dia todo amanhã. Assim que estiverem prontos, quero 100 prontos para sair, e começar a atacar as fazendas. Provavelmente há muitas aqui. Quero que os domadores e supervisores sejam levados, e as fazendas inspecionadas em busca de indícios de brutalidade. E o que faremos com eles? Scana perguntou, já certa de que sabia a resposta, e uma pequena parte dela não parava de roer sua mente, temendo isso. Meu amor, eu acho que isso seria óbvio, traga-os para mim. Neia disse, e o azul de seus olhos desapareceu enquanto sua instrução reverberava até os ossos de Scana.